sobre a relação entre os poderes, o presidente da República afirma não entender o motivo sobre a polêmica envolvendo o Senado sobre a indicação de Jorge Messias. Lula argumenta que já escolheu outros integrantes da corte nesse mandato. Ele afirma que está tranquilo com o processo. O presidente ressalta que cumpriu um papel. Lula reitera que Jorge Messias tem qualificação comprovada para ser ministro da Suprema Corte. Foi essa a declaração dada pelo presidente Lula. Eu vou girar mais uma vez os nossos comentaristas, falando agora sobre a sucessão no Supremo, Denise, Dora e Cristiano Vilela. E Dora, só para acrescentar, agora há pouco, o senador Davi Alcolumbre afirmou que o Senado não usurpa qualquer prerrogativa do presidente Lula sobre a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Esse rame-rame vai até quando, Dora? Mas é mais que um rame-rame, né? Porque esse está emocionante, está importante, né, Tiago? Cada hora. Agora, o presidente, claro que isso é uma afirmação de palanque, de microfone, melhor dizendo, quando o presidente diz assim, eu não estou entendendo. É claro que ele está entendendo muito bem. O que ele não quer dizer, e aí não dá para dizer, olha, eu discordo, eu acho um absurdo, tal e tal. Mas ele está entendendo perfeitamente qual é a composição da história. Já vem desde o Flávio Dino, que teve votação apertada, depois a indicação do Gonê, que também passou ali. Há uma insatisfação com a maneira como o presidente Lula, já que é atribuição dele, ele tem todo o direito de fazer a indicação. Mas como o Senado tem a prerrogativa de aprovar, fique insatisfeito com o fato do presidente Lula estar claramente querendo colocar um ministro supremo a serviço de suas conveniências, coisas que ele não fez lá atrás, no primeiro e no segundo mandato, e também, que a então presidente Dilma também não fez, mas isso mudou, né, com o julgamento. Ele acha que errou, que nomeou gente independente demais. E o Senado fica insatisfeito com isso, e cada vez a coisa vai se estendendo mais. E agora chega o Jorge Messias numa hora em que ele que tem uma crise por outras razões políticas eleitorais, pronto. Agora, gente, eu falei em Jorge Messias, olha só, a AGU, quem é o AGU? É o Jorge Messias. Quando ele pede que o ministro Gilmar Mendes reconsidere esta decisão, ele está fazendo um gesto em direção ao Senado. Eu não tinha me dado conta, falei agora no nome do Jorge Messias, liguei. Jorge Messias é o advogado-geral da União, portanto, foi ele que pediu. E isso pode soar como um gesto, digamos assim, de aproximação ou de boa vontade com o Senado, não é não? A política está nas entrelinhas, né, Denise? Exatamente. O Jorge Messias, ele dirige a AGU, que solicitou ao Gilmar Mendes que revogue a decisão de hoje, que está causando esse embate entre o STF e o Congresso, o Senado em particular, que teve uma reação muito negativa. Então, ele pode marcar pontos importantes em relação a isso. Alcolumbre já manifestou, como o Tiago disse há pouco, essa possibilidade do presidente indicar Jorge Messias. Talvez esse prazo a mais, com a sabatina adiada, sem uma data marcada, uma nova data, possa servir, inclusive, para um entendimento maior, porque, na verdade, ele está apoiando a posição da maior parte do Senado agora. Quer fazer uma pergunta para a Dora? É isso, Dora. É um ganho político. Pois é, mas você sabe que eu não tinha me dado conta, Denise, quando o Tiago trouxe a notícia da AGU, eu não me toquei que o AGU é o Jorge Messias, que para mim ele já está na moldura do Supremo, veja só, né? E realmente pode ter um ganho, porque como o Senado está virado de cabeça para baixo, né, hoje, com essa história, quando ele faz, pode ser. Eu não sei se do jeito que a coisa está, vão levar em conta e isso, de repente, melhora a situação dele, mas não deixa de ser algo que ele faz na mesma direção do Senado. Pode ter um componente aí. É um aceno, não é, Cristiano Vilela?
Pois é um aceno, mas é uma faca de dois gumes, porque nós temos algo que não vai se resolver agora, nós teremos o julgamento no plenário virtual dentro de alguns dias, temos uma série de polêmicas que vão ser levantadas, o Senado, naturalmente, fazendo o seu contraponto, querendo, inclusive, desenterrar alguns projetos que venham no sentido contrário do Senado Federal, e muitas vezes Jorge Messias poderá ser instado a também se manifestar de uma forma favorável. E qualquer posicionamento no sentido oposto pode ser considerado uma desfeita. Eu vejo que, nesse sentido, nós temos, viu, Dora, Denise e Tiago, nos últimos tempos parece que a gente se acostumou com algo que me parece incabível, que é o indicado a ministro do Supremo permanecer no seu cargo. Isso já aconteceu com o Dino, já aconteceu com o André Mendonça, já aconteceu com tantos outros, onde eu vejo que o mais adequado, uma vez a pessoa tenha sido indicado, é abrir mão do seu cargo para que possa fazer a sua campanha, para que possa cumprir aí seu beijamão, sem eventualmente fazer com que qualquer situação dessa possa acabar recaindo em relação ao exercício de uma determinada atividade. E eu vejo que podemos ter uma faca de dois gumes nessa situação. Pode, num primeiro momento, soar como algo positivo, mas o advogado-geral da União poderá ser bastante pressionado e ficar numa saia justa com relação aos seus pretensos futuros colegas no Supremo Tribunal Federal.